Bom, pessoal, eu falei para vocês, né, que existem várias formas de você fazer embalagem, né? A gente tem várias embalagens aí, tá certo? Sendo utilizadas nos mais diversos locais. E existe uma, tá certo? Que a gente chama de padrão ouro, tá? Mas por muito tempo, né, foi utilizado os mais diversos tipos de embalagem para fazer o processo de esterilização, tá certo, gente? Então a gente precisa, tá? Precisa conhecer um pouquinho para a gente entender aonde a gente chegou hoje, né? A gente precisa conhecer para trás para a gente saber como que a gente está hoje, tá certo? Então, gente, um dos primeiros papéis que foram utilizados para fazer a esterilização, tá certo? Foi o papel craft, tá? Então, gente, o papel craft, ele tem na sua constituição o amido, tá certo? A desvantagem do papel craft é que ele tem uma inconsistência na sua gramatura. O que é gramatura, pessoal? É a sua malha, tá certo? Ó, se a gente for olhar numa lupa, a gente vai ver que todo tecido tem uma malha, né? Ó, tem um espacinho entre os fios, né? Ó. Aqui, no caso do papel craft, a sua malha, tá certo? Ela é inconsistente. A gente chama isso de gramatura. Tá certo, pessoal? É inconsistente por quê? Porque não tem uma consistência. Às vezes eu vou ter um orifício nesse papel, ó, que tem esse tamanho aqui, tá certo? Ó, que tem esse tamanho aqui, ó. Vou pintar aqui para vocês, ó. Que tem esse tamanho aqui, tá certo? Ó. Mas eu vou ter outro local no papel que tem uma gramatura, que tem uma espessura, né, desse tamanho, entendeu? Então isso é ruim para o processo de esterilização, tá certo? Porque isso vai impedir muitas vezes que a gente faça o processo de esterilização do instrumental que está aqui dentro de forma homogênea, tá? Por isso que é importante a gente ter uma consistência, né, da malha, tá? Para que o processo de esterilização ele aconteça de forma homogênea dentro do equipamento, dentro do instrumental, tá certo? Então ele tem efeito de memória também, tá certo, pessoal? Então acaba que quando ele é dobrado, ele não volta à sua situação de origem, tá? Ele acaba ficando dobrado, tá certo? E isso atrapalha muitas vezes o processo de esterilização, tá? Ele não suporta umidade, pessoal. Entrou em umidade é um papel, tá certo? Então entrou em umidade, ele perde totalmente a sua capacidade de esterilizar, tá certo, gente? E, como eu falei para vocês, né, ó, existe por ser um papel, um papel que não tem uma consistência, né, na sua gramatura, ele facilmente ele sofre o processo de microfuros, tá certo? Ele tem uma baixa resistência por isso, tá certo? Então facilmente ele é rasgado, facilmente, tá certo, gente? E aí, na aula passada, a gente falou, foi o primeiro slide, falou sobre a RDC 15 2002, e eu trouxe até ele aqui, ó, tá certo? Para que vocês observem e lembrem, né? Eu acho que vocês vão lembrar, tá? Ó, eu trouxe ele aqui, ó, que a gente falava do objetivo da RDC, né? Ó. Então, essa RDC, pessoal, além de outras disposições, ela traz a proibição, tá certo? Veja bem, ela traz a proibição do uso do papel craft na esterilização, certo? Então, não é mais permitido fazer o uso de papel craft, tá? Desde 2002, tá bom? Para utensílios dos mais diversos possíveis, tá? Então, se vocês tiverem na prova uma afirmativa dizendo que papel craft até hoje é utilizado para esterilização, está errado, porque em 2002 foi proibido pela Anvisa. Ok, gente? E aí, gente, a gente tem uma evolução, tá? Tá, beleza, foi proibido, né? E agora, como é que a gente faz, né, nossas esterilizações, né? A gente vai fazer com papel o quê, né? Então, gente, veio o tecido de algodão, né? O tecido de algodão, gente, ele tem uma resistência maior, né? Pelo fato da própria estrutura da fibra dele, tá certo? Além disso, o algodão ele te dá uma consistência quanto à gramatura, né? Aquela gramatura que eu falei para vocês, ó, que é o tamanho, né, dos espaços entre as fibras, tá certo? Ele te dá uma consistência maior. Perceba aqui, ó, que aqui já tem uma certa consistência do tamanho dos espaços entre as fibras, né, ó. E aí, gente, a desvantagem do tecido de algodão, qual é, tá certo? É a dificuldade em monitorar o desgaste que ele tem, tá certo, gente? Então, a gente várias vezes, tá? Aliás, muitas vezes, há algum tempo atrás, se utilizava o tecido de algodão para enrolar as caixas cirúrgicas, tá certo? Enrolava as caixas cirúrgicas, tá?
e aí mandava para a esterilização, para fazer o processo de esterilização, tá certo? Então, esse tecido de algodão tem uma dificuldade em monitorar o desgaste, tá certo, gente? Por quê? Porque a gente sabe que algodão, se a gente passar várias vezes por um processo de lavagem, né, a gente já sabe que ele vai ter um desgaste. Quanto mais um processo de esterilização, que a gente vai submeter pressão e temperaturas altas, tá certo? Então, devido a essa situação, gente, ele tem uma baixa vida útil, tá? Então, isso acaba gerando um gasto financeiro a mais para a instituição que usa esse tipo de tecido para esterilização, tá certo? E uma coisa que foi observada também nas pesquisas, pessoal, é que o tecido de algodão ele possui uma baixa barreira antimicrobiana, tá certo? Então, depois do tecido esterilizado, quando ele sai de dentro, né, da autoclave, ele está mais sujeito ao processo de contaminação do ambiente. A limitação desse tecido, tá certo? Que é ele não ser resistente à umidade, entendeu? Então, se a gente está num local úmido, ele vai acabar sendo impregnado. Daí, a facilidade ainda mais de entrar ali novos micro-organismos e contaminar tudo aquilo que foi feito no processo de esterilização, né? E aí, gente, o tecido de algodão, como eu falei para vocês, gera um custo a mais para o local que está sendo usado, que usa, né, o tecido de algodão. E ele acaba dificultando muito, gente, essa questão do gasto. Por quê? Porque você tem que ter sabão e detergente específico para lavar esse algodão, certo? Você vai ter que despender energia para poder fazer a lavagem desse algodão. E outra coisa, ainda tem a secagem desse tecido de algodão que ele não colocou aqui, né? Mas tem a secagem, tá certo? E isso, gente, são fluxos de trabalhos que dentro de uma central de esterilização que tem um fluxo alto, tipo um centro cirúrgico de um IJF da vida, isso aqui não cabe, entendeu? Não encaixa, tá certo? Porque tem muita coisa para acontecer, tá? Que não depende, que depende de pessoas que estão lá dentro, mas que não podem estar fazendo isso, porque eles têm que dar o fluxo, né, dos demais utensílios. Então acaba isso aqui gerando muito custo para a instituição, né? E gerando processos de trabalho que hoje a gente vai ter a gente tem materiais, tá? Que deixam a nossa vida dentro da central de esterilização muito mais ágil. Tá certo, pessoal? Então, além de ter essa dificuldade de realmente funcionar como uma barreira biológica, ele ainda tem um custo muito alto. Tá certo? Então, por isso que hoje raramente a gente vê o uso de tecido de algodão para fazer o processo de esterilização. Tá certo? E aí, gente, a gente tem outro invólucro, né, que a gente usa para poder fazer o processo de esterilização, que se chama o papel crepado, tá? Ó, quando eu comecei a atender, gente, há mais ou menos uns 10 anos atrás, tá certo? Eu ainda vi a utilização de papel crepado, certo? Eu vi uma vez o tecido de algodão e vi algumas vezes o papel crepado, tá certo? E não vi nenhuma vez aquele papelzinho madeira, né? Esse aqui, ó. Tá? Eu não vi nenhuma vez o papel craft, tá certo? Mas o papel crepado eu cheguei a ver, tá certo, gente? Então, ele tem algumas limitações, tá certo, gente? E quais são elas, tá? Ó, esse papel crepado, ele embora apresentar uma gramatura que é uma gramatura constante, tá certo? É uma gramatura boa, tá certo? Ele tem uma dificuldade por ser difícil a gente abrir ele, certo? Ele rasga ou corta, a gente tem que rasgar ou cortar ele para poder a gente abrir, tá certo? Então a abertura dele não é prática, tá certo? Porque quando a gente faz o fechamento desse papel craft, a gente tem que fechar com fitas, tá? E essas fitas elas grudam mesmo, tá certo? E dificulta a abertura, tá certo? Dessa caixa cirúrgica, tá? E esse papel, gente, tem baixa resistência à tração, tá certo? Se eu tracionar ele, se eu puxar ele, ele vai rasgar, tá certo? E ainda ele não propicia uma abertura asséptica. Como assim uma abertura asséptica? Devido ao tamanho dele, pessoal, eu não consigo abrir a minha caixa cirúrgica, tá certo? Esterilizada, sem contaminar o que está dentro, entendeu? Por quê? Porque ele dificulta muito esse processo de eu tocar, de eu abrir a minha caixa sem tocar no que está dentro, entendeu? Então é uma limitação que isso aqui, ó,
é muito complicado reverter quando a gente fala de caixas grandes, tá certo? Quando é pequeno, não, é mais tranquilo. Mas quando é grande, geralmente é o que tem no hospital, né? Com utensílios odontológicos é mais tranquilo isso aqui, tá? Mas quando a gente fala de instrumentais cirúrgicos hospitalares, a gente fala de utensílios maiores, né? Que essa situação aqui, gente, ó, acaba realmente acontecendo, tá? E ele ainda tem uma capacidade de ter um alto efeito de memória, né? Aí eu falei para vocês, né? Memória lá na frente, lá atrás, né? Ó. Mas o que é o efeito de memória, gente, tá certo? Uma vez que é feita a dobradura, tá certo? Do papel, o material ele não se readequa mais, não volta mais. É aquilo que eu falei para vocês, né? Ó. Se errar durante o processo de fechamento da caixa, tem que pegar outro, tá certo? Por quê? Porque na hora que dobra, ele não volta à situação de origem, ele fica a marca, tá certo? Ele fica todo marcado, tá certo? Então, quanto mais dobras o papel tiver, tá? Mais complicado vai ser para ele poder realmente fazer o processo de esterilização, tá? Então, dobrou a caixa ou dobrou a bandeja, tá certo? E dobrou errado com papel craft, ou com papel crepado, desculpa, exclui o papel, tá certo? Então não adianta usar de novo. Ai, não, errei aqui. Não, joga fora, tá certo? E usa outro. Tá bom, gente? Então memória é isso. É quando você dobra, ele não volta mais à condição de origem. Ele fica lá marcadinho, tá certo? Ele fica assim, ó, dobrou aqui assim, ele fica assim, tá bom? É que nem você pegar uma folha de ofício e juntar as bandas, né? Na hora que você soltar e fazer o vinco, né? Ó, na hora que você soltar, ele vai ficar lá. Ele não vai voltar para a situação de origem, certo? E aí, gente, tem a situação de papel crepado rasgar com facilidade, tá certo? Assim como o papel craft, tá certo, gente? E aí, gente, a gente voltando aqui ao papel crepado, né? O papel crepado tem essa situação de ainda rasgar com facilidade, né? Devido a essa dificuldade toda que ele ainda apresenta, ele rasga com facilidade, né? Então, devido a essa situação, dificilmente a gente consegue um processo, né, totalmente asséptico do nosso instrumental. Até consegue, né? Mas desde que todas as etapas elas sejam cumpridas de uma risca, tá certo? Tá bom? Então a gente, além do papel crepado, né? A gente tem o grau cirúrgico, né? Então o grau cirúrgico, gente, ela tá aí, ó, como uma das melhores escolhas para a gente poder fazer a nossa esterilização, certo? Ó, tem uma situação que ele diz aqui, baixo custo. Eu não acho tão baixo assim, certo? Porque eu conheço o valor o valor financeiro do grau cirúrgico. Mas só, gente, que esse é o tipo de investimento que você faz de olho fechado, com a certeza que tudo vai dar certo, desde que você faça os controles da esterilização, né? Ó. Então ele fala aqui de baixo custo. Vamos deixar aqui dessa forma, porque quando a gente compara mesmo aos outros, né, tipo ao pano, tecido de algodão, realmente ele tem um custo menor, tá? Ele permite a visualização do produto, isso é ótimo, tá certo? Por quê? Porque ele tem uma porção superior, tá certo? Ele tem uma porção superior transparente e tem embaixo um papel fosco, tá? Então a gente consegue ver o que está dentro, tá certo? E aí a gente não fica tateando, né? Com medo de pegar um pacote que não seja aquele, né? E você checando, você vendo aquilo dali, você sabe, tem certeza que é aquele pacote, tá certo? Ele tem uma vantagem que propicia uma abertura asséptica. Por quê? Porque quando a gente for fazer o processo de selamento desse grau cirúrgico, a gente tem que deixar uma aletazinha, tá? E na próxima aula eu vou mostrar isso. Então a gente abre de uma forma asséptica, a gente não toca em nada, absolutamente nada que está dentro, tá certo? E esse papel, devido aos mais diversos tipos de caixas, de tamanhos, de formas, né? Esse grau cirúrgico, gente, ele tem várias formas e tamanhos, tá certo? Tem desde o mais fininho, estreitinho assim, tá certo? Ao grandão, largão, tá certo? Que vai comportar vários tipos de instrumentais, tá? E ele oferece uma boa barreira antimicrobiana, principalmente quando a gente armazena esses instrumentais, tá certo? Dentro dele, tá bom? Porque a gramatura dele, ao invés de ser uma gramatura larga, tá certo? Ele é uma gramatura constante, porém a gramatura dele, ó, é assim, ó, bem pequenininha, certo? Isso dificulta a entrada de bactérias, tá bom? E aí a gente tem desses papéis, né, para embalagem, gente, a gente tem o grau cirúrgico como sendo um dos melhores custos-benefícios, né?
para a gente poder fazer a embalagem desses materiais, né? Esses instrumentais cirúrgicos, tá bom? Então ele acaba oferecendo um bom preço, né? Quando a gente compara o custo-benefício, ele é extremamente eficiente, tá certo? E ele tem uma resistência considerável quando a gente compara o papel craft, o algodão e o papel crepado, tá certo? Então, gente, ele é muito bom, tá? Esse é o grau cirúrgico que eu uso no meu consultório. Esse é o papel para esterilização que eu uso no meu consultório, tá certo? É o grau cirúrgico, tá? Então ele é excelente, tá bom? E aí, gente, a gente tem um outro material, tá certo? Que também é um material bom que a gente pode substituir o grau cirúrgico, tá certo? Que é o SMS, tá certo? Isso não é mensagem não, viu? É o SMS, que é o tecido não tecido, tá certo? Estranho, né? A gente tem uma classificação dessa tecido não tecido, né? Mas ele fala aqui, o tecido, gente, ele remete à situação da gente estar envolvendo o nosso material, tá certo? E ele fala que não tecido, ele especifica a situação de não ser tipo, por exemplo, um algodão, tá certo? Aí ele está dizendo aqui que a gente consegue consegue cobrir, né, o nosso material para esterilização, que não é, por exemplo, um algodão ou um brim, tá certo? Então é só isso que ele quer dizer, tecido não tecido, tá certo? É o SMS. Ele tem um baixo custo, tá certo? Mas assim, também não é tão baixo, tá certo? Ele se assemelha aos custos aí do grau cirúrgico, tá? Ele propicia uma abertura séptica, é altamente resistente à tração, porque se a gente for tentar rasgar ele puxando, ele é difícil de rasgar, tá certo? Inclusive ele tem uma resistência à tração muito maior do que o grau cirúrgico, tá certo? Ele tem uma disponibilidade em várias formas e tamanhos, como grau cirúrgico, tá bom, gente? E é a melhor barreira antimicrobiana, tá? Porque a malha dele é tão fina, tão fina, tão fina, que dificulta muito a entrada da bactéria dentro do material estéril, tá certo? Então, o SMS, que é o tecido não tecido, e o grau cirúrgico, gente, são as melhores escolhas, tá? E aqui, como é que é feito esse SMS, né? Ó, aqui, gente, eu trouxe um esqueminha para vocês, ó, que mostra como que é montado, né, esse SMS, ó. Porque aquele é uma boa opção e ele impede, né, que essas bactérias eles acabem contaminando o local. Vamos lá, ó. Eu tenho 3 camadas, gente, 3 barreiras, tá certo? E essas 3 barreiras, elas acabam impedindo, tá certo, a entrada desses micro-organismos. Além do que, eles impedem também o acúmulo da umidade, entendeu? Na hora que as gotículas de água ela chega na superfície desse papel, ela consegue repelir esse papel, ele não molha. Não sei se vocês já viram tecidos que tem essa capacidade, quando cai a gota de água nele, a gota não se espraia, né? A gota ela não umidifica o tecido, ela fica lá bem quietinha no cantinho dela, né? Então é o que acontece com esse tecido, tá certo? Então eu tenho 3 camadas. Essas camadas elas têm um nome, tá certo, gente? Então a primeira camada e a camada de baixo, tá certo? É chamada de spun bond, tá certo? E ele tem um melhor custo-benefício quando a gente compara as outras, tá certo? Isso aqui há controvérsias, né? Porque os preços para esse material ele aumentou bastante, tá certo? Nos últimos anos. Ele tem alta resistência à tração e rasgo, tá? Ele é compatível com todos os processos de esterilização, a gás e a vapor, tá certo, gente? E ele permite, por ter essa condição de impedir, né, a entrada de bactéria por mais tempo, né, ele pode ficar mais tempo na prateleira. Diz o fabricante, tá certo, gente, que ele pode ficar até 6 meses, dependendo da condição de armazenamento, tá? Mas essa questão de armazenamento, independente de ser um material X ou Y que esteja fazendo esse armazenamento, ele é muito controverso, tá certo, gente? Inclusive a própria Anvisa já se pronunciou quanto a isso, tá certo? Então, ó, ele fala que o fabricante quer 6 meses, tá? Mas tenhamos um pouquinho de parcimônia quando a gente for fazer isso, tá certo? E aí, gente, a gente tem que ter uma atenção aos prazos de validade, né, da esterilização. Como eu falei, é um assunto bastante controverso, tá? E vários fatores, gente, vários fatores do nosso próprio fluxo de trabalho pode interferir nessa validade, né, de esterilização, tá? Dentre eles, gente,
o número de manipulações que a gente faz com esse recipiente, tá? Ó, quanto mais se manipula esses recipientes que estão esterilizados, gente, essas caixas, essas bandejas, maior a probabilidade de contaminação delas, tá certo? Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, aqui embaixo, alguns recipientes, né, algumas bandejas e alguns utensílios instrumentais, tá? Que está envolvido, né, com o material grau cirúrgico, tá certo? E aqui com papel crepado, tá certo? Ó, em cima do papel crepado, tá? Ó. Percebam, né, que cada um tem uma forma de fazer. Aqui, ó, no grau cirúrgico, vocês estão vendo o que tem dentro, ó? Vocês conseguem observar? Aqui eu tenho alguns instrumentais, eu tenho algumas bandejas, né, ó. Aqui no papel crepado eu não consigo, porque eu vedo tudo, entendeu? E geralmente eu faço isso com quem? Com uma caixa, que já está tampando o que está dentro, né? Quanto mais eu fecho com papel crepado, aí fica mais difícil de visualizar, né? Aqui eu tenho algumas bandejinhas, ó. Tá? O resto dos demais são caixas. Tá bom, gente? Então, o número de manipulação, quanto mais eu mexo, maior a probabilidade de contaminação, certo? O local de armazenamento influencia, tá certo, gente? Porque se eu tenho um local aberto de armazenamento de material estéreo, tá? Maior a probabilidade de ele se contaminar com as bactérias do meio ambiente, tá certo? Agora, se eu tenho um ambiente fechado, uma gaveta, um estante, tá? Diminui isso, tá certo? Mas isso aí é uma diferença que chega a ser não tão relevante, tá certo? E o tipo de embalagem, né? Isso aqui acaba influenciando diretamente nessa validade, né, das esterilizações, tá bom? Aqui, como eu falei para vocês, né, eu tenho grau cirúrgico aqui embaixo e aqui eu tenho papel crepado, tá certo? E aí, gente, ó, eu trago para vocês aqui um pouquinho de um artigo científico, tá certo? Que fala um pouquinho sobre essa situação, né, de validade de esterilização de utensílios que passam por esse processo, né, ó. O que ele fala aqui, gente, ó? Esse trabalho ele tem como título a validação dos processos de esterilização de artigos médicos hospitalares segundo diferentes embalagens. O que foi que ele fez? Ele fez uma pesquisa, né, em que ele utilizou várias embalagens diferentes para fazer o processo de esterilização. E depois ele foi ver, né, através de testes específicos, quanto de bactéria tinha em cada uma, né? Então o que foi que ele constatou, gente? Ó, olha só a conclusão dele aqui, ó. Frente aos resultados, tá certo? Estabeleceu-se na instituição investigada, no caso que ele estava fazendo isso dentro de uma instituição, né, o prazo de validade de esterilização por vapor saturado sob pressão de 21 dias. O que foi que ele fez aqui? Né, ó? Ele utilizou basicamente dois tipos de envoltórios. Né, ó? E nesses dois envoltórios, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Ó. Ele utilizou o grau cirúrgico, né? Sem filme e com filme, tá certo? Depois eu vou mostrar para vocês o que é isso. E nessa pesquisa, gente, ele chegou à conclusão, tá certo? Devido aos resultados que ele achou, tá certo? Que uma data considerável para você manter os materiais esterilizados no grau cirúrgico, tá certo? No grau cirúrgico, tá certo, gente? Foi um tempo de 21 dias, tá? Com 21 dias, a gente consegue manter o material esterilizado no grau cirúrgico. Tá certo, gente? No grau cirúrgico, esterilizado em autoclave, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês o quanto existe pesquisas, né, que tentam contribuir para a gente responder essa questão do prazo de validade. Mas hoje, gente, não tem ainda, até hoje, não tem nenhuma definição, tá certo? Então, o ideal de uma central de esterilização é que você tenha a esterilização desse material e imediatamente o uso. Imediatamente, assim, em curto tempo de prazo, tá certo? Para não ter que ficar acumulando material dentro da esterilização. Beleza? E aqui, pessoal, ó, eu trago para vocês, né, as formas de esterilização. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre essas formas de esterilização, tá? Ó, aqui para vocês, eu já vou falar sobre o vapor saturado sob pressão. Na grande maioria das vezes, pessoal, a gente vai encontrar esse tipo de esterilização no nosso dia a dia, tá certo? Na grande maioria das vezes, tá certo? Que é feito por quem? Por uma autoclave, tá certo? Autoclave, certo?
Essa autoclave, gente, utiliza o vapor saturado sob pressão, tá? Essa é a técnica que a autoclave utiliza para fazer os processos de esterilização, tá? Ó. Então, ela é considerada o mais seguro, tá certo? Para poder fazer o processo de esterilização. Por quê? Porque ela consegue, gente, fazer a destruição dos esporos, tá? Os esporos bacterianos, né? Ó. Então ela consegue fazer isso, tá certo? Vamos ver aqui o que é que está escrito aqui sobre o vapor saturado sob pressão, né? Ó. Considerado mais seguro porque realiza a redução de micro-organismos dos artigos, utilizando calor e umidade para provocar a termocoagulação de suas proteínas. O que é termocoagulação? Pessoal, ele está dizendo aqui que dá queima essas bactérias, né? Queima os micro-organismos, né? E a gente sabe que quando a gente tem um calor úmido, é muito pior para a gente, né? Em termos de tentar se manter naquele ambiente que tem um calor umidificado, né? É só a gente ver hoje no nosso dia a dia, gente. Quando a gente está no clima que está úmido e abafado, é terrível. É quente, né? Um clima quente e abafado e úmido, aliás, fica muito abafado. Né? Então é mais ou menos o que acontece na esterilização, de uma forma muito maximizada. Né? Então ele oferece um calor úmido, tá certo? Mas um calor extremamente alto, tá? E isso provoca uma desestruturação completa do micro-organismo, tá certo, gente? Então, o que acontece dentro da autoclave, né? Ó, isso, gente, é toda autoclave, tá certo? Desde aquela menorzinha que utiliza lá na manicure, tá certo? Até as maiores que se utilizam no hospital, tá? Ó. Então, o que acontece lá dentro, né? Ó, é a injeção do vapor saturado. O que é esse vapor? Vai colocar vapor de água ali, né? Ó. Vai ter a remoção do ar de dentro do pacote, tá certo? E vai ter a secagem em ciclos repetitivos. Então vai ficar fazendo esse ciclo de colocar saturado e remoção de ar de dentro do pacote. Colocar saturado e remoção de ar de dentro do pacote. E isso, toda vida que isso acontece, ele consegue penetrar dentro do recipiente, tá certo? E aí consegue matar essas bactérias todas que estão aqui dentro, tá? Ó. Gente, toda autoclave é para receber o papel grau cirúrgico, tá certo? Pelo menos, tá certo? Porque tem um SMS que pode ir também, tá? Ó, você não deve colocar os materiais sem o envoltório, tá certo, gente? Não deve, porque o objetivo dele é manter a esterilização pós-processo, né? E ele vai dificultar a entrada de micro-organismos após a etapa de esterilização, né? E aí, gente, ó, outro processo de esterilização que a gente faz é com peróxido de hidrogênio, tá certo? Aqui, gente, tem, infelizmente, né, nem todos os materiais instrumentais, eles podem ser submetidos a uma temperatura alta de autoclavagem, né, como essa que eu falei para vocês, que a gente submete o equipamento de autoclavagem, que a gente vai ver na próxima aula. A gente submete os utensílios a uma autoclavagem de 134 graus em média, tá certo? E aí, se a gente for colocar, por exemplo, alguns elementos de borracha, né, eles vão derreter lá dentro, tá certo? E aí existem outras alternativas para isso, para a gente fazer o processo de autoclavagem, né, que é, por exemplo, que é a autoclavagem através de peróxido de hidrogênio, com plasma de peróxido de hidrogênio, tá certo? Essa esterilização, gente, a esterilização tem um alto custo, tá? Mas vocês vão ver essa esterilização acontecendo no dia a dia de vocês, em algum hospital, tá certo? Ela reduz o número de micro-organismos através de ligações iônicas, tá certo? Enfim, gente, é uma reação química que acontece com o peróxido de hidrogênio, tá certo? Com a superfície dos micro-organismos, tá certo? E isso vai inativar os micro-organismos, tá certo? Vai matar os micro-organismos, tá? E aí, gente, o que acontece? A temperatura, ela vai a menos 52 graus Celsius, tá? Ideal para artigos termossensíveis que permite o processamento, no caso desses recipientes, desses utensílios que têm essa dificuldade de ser submetidos a uma temperatura alta de esterilização, tá certo? Então perceba que aqui vai uma temperatura negativa, certo, gente? E aí, ó, o que acontece? O equipamento permite uma eficiente, né, vigilância do ciclo de esterilização. Você vai através do painelzinho que tem bem aqui, ó, você vai conseguir checar todo o processo de esterilização, né, que está acontecendo lá dentro, tá certo, gente? E ainda tem uma baixa penetração em artigos com lumen menor do que 1 milímetro, tá certo, gente? Então eles conseguem penetrar o peróxido de hidrogênio, tá certo? A esterilização por peróxido de hidrogênio consegue penetrar
em instrumentais que tem um orifício muito pequeno, tá certo? Um diâmetro de orifício muito pequeno, tá certo? E a gente tem o óxido de etileno, tá certo, pessoal? Também é uma forma de esterilização, tá? Aqui muitas luvas cirúrgicas são esterilizadas dessa forma, tá certo? E aqui, gente, para fazer a esterilização com óxido de etileno, a gente precisa de um aparato especial, tá certo? Por quê? Porque o óxido de etileno, gente, é altamente tóxico e explosivo, tá certo? Então percebam aqui, ó, como que esse técnico aqui tá paramentado, ó. Ele tá com a capa, né, ó, ele tá com a luva de manga, luva longa, tá certo? Borracha espessa, tá? Ó. Ele tá com óculos e tá com a máscara apropriada, tá certo? Tudo isso para evitar a contaminação com o óxido de etileno, porque o óxido de etileno é um gás, né? Então tem que ter bastante cuidado na hora de manipular esse processo de esterilização, tá certo? Eu não lembro de ter visto nenhum equipamento de óxido de etileno, de esterilização de óxido de etileno nos hospitais, tá certo? Eu vejo em indústria que disponibilizam já instrumentos e utensílios já esterilizados para o hospital, tá certo? Em indústrias se usa muito o óxido de etileno, porque ele tem uma validade maior, entre aspas, né? Ele tem um tempo maior, ele dificulta essa penetração de micro-organismos por mais tempo do que as outras esterilizações, certo? Então, ele consegue penetrar, né, em lumes estreitos, né? Já falou que é lumen, né, gente? Que é esse orifício, diâmetro de orifício, tá certo? Esse processo de esterilização por óxido de etileno acontece em baixas temperaturas, tá? E existe, gente, a tendência de deixar resíduo tóxico, tá certo? Então, por isso tem que ter cuidado na hora de manipular esses processos, esses utensílios, principalmente assim que você abre a porta da, da, da autoclave que vai fazer esse processo de esterilização por óxido de etileno, tá certo? E aí o óxido de etileno, gente, tem um potencial carcinogênico altíssimo, tá certo? Tem um grande potencial de causar câncer, né, a longo prazo. E teratogênico, né? O que é teratogênico? É a capacidade de provocar malformações no feto, tá certo? Então, se tem alguma mamãe grávida, tá certo? Alguma mulher grávida, a mamãe vai ter que se afastar do serviço, tá? Se ela estiver trabalhando com isso, tá bom? Aí a gente tem, por fim, né? Passou pelo processo de esterilização, a gente tem a armazenagem, né? O armazenamento, tá certo? Aqui a gente tem tecido, tá certo? Ó, aqui no caso aqui tecido fazendo o envoltório, tá certo? A embalagem, tá? Ó. E aqui a gente tem ó, o grau cirúrgico, tá vendo? Ó? Tá vendo como todos são armazenados, pessoal? Tá vendo aí, Gilberto? Ó, aqui o grau cirúrgico, ó. Na hora que sai da autoclave, gente, ó, vem para cá, certo? Para o setor de armazenamento, tá bom? Então, ó, em nenhum momento é removido o que está dentro, tá certo, gente? Acho que ficou claro lá na minha explicação lá, né? Depois que a gente explicou melhor, né? Ficou melhor para vocês entenderem. Então percebam, gente, ó, que quando você está embalado num grau cirúrgico, é muito mais fácil você checar se o que está escrito na estante é o que está dentro, entendeu? Isso. Agora, quando está embalado com um tecido, né, é diferente, né? Ó, você não Não dá enxerga, para ver. né? É. Então você vai confiar nos outros colegas, né, que fizeram todo o processo de esterilização, tá bom? Isso. Bom, gente, armazenamento é um local onde você vai fazer, né, todo o processo de armazenagem, né, dos seus utensílios que foram esterilizados, tá certo, gente? Então, ó, a área de estocagem deve facilitar a localização dos itens, tá certo, gente? E manter a integridade da esterilização e conteúdo, tá certo, gente? Então, a gente não precisa falar que precisa ser um ambiente amplo, né? Para não ter que ficar ali juntando material, né? Ficando um próximo do outro, muito colado, aquela coisa amontoada. Percebam aqui, ó, que está próximo, mas estão identificados, mas tem espaço para trás, espaço para cima, tá certo? Então é fácil você manipular isso aqui, tá certo? Agora não enche isso aqui de coisa não, tá certo? Porque senão vai ficar ruim para você manipular, identificar as coisas e remover, tá certo? Então, gente, os materiais podem ser armazenados em prateleiras fechadas ou abertas. Isso vai depender muito da demanda que você está submetendo a esse instrumental, tá certo? Contudo, as prateleiras abertas merecem maior atenção no que se refere ao controle do fluxo de pessoa, de limpeza e ventilação. Tá? Por quê? Porque se ficar, gente, muito tempo ali numa prateleira aberta, aí você tem que diminuir esse tempo de que esse material fica ali exposto, tá certo? Tem que passar novamente pelo processo de esterilização de forma
mas com um tempo mais rápido, tá certo? Em vez de ficar, por exemplo, 5 dias em um local que esteja fechado, né? Aí você vai ter que passar 3 se estiver aberto, tá certo? É só um exemplo que eu estou dando para vocês, tá bom? E devem manter distância de teto, piso e paredes, tá certo? Ó, percebam aqui, gente, ó, que não tá topando aqui na parede, né? Ó, as distâncias, não tá topando no teto. Tá? E aqui percebam que tá elevado, ó. Tá? Tem uma rodinha aqui, ó. Aqui eleva aqui do chão, tá certo, gente? Então deve ficar totalmente distante de teto, parede e chão. Por quê? O que é que acontece? Chão, muito micro-organismo, todo mundo pisa, né? As paredes, eventualmente, pode pegar um mofo, né? E em cima, tem muita poeira, pode ser que apareça alguma teiazinha de aranha, né? Ou coisa parecida, beleza? Além do mofo também, né? Então tem que ficar distante das paredes, e do chão e do teto, certo? E aí, gente, ó, não utilizar os artigos que apresentarem as seguintes alterações, gente, ó, não utiliza. Pacotes com papel grau cirúrgico amassado, rasgado ou torcido, não utiliza, tá certo? O papel grau cirúrgico, quando você pega ele para fazer o processo de embalagem, ele é lisinho, tá certo, pessoal? Bem lisinho, tá? Tanto na parte do plástico quanto na parte do papel, tá certo? Então ele é lisinho, 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 tá certo, gente? Então, se tiver amassado, rasgado ou torcido, nem pensar, tá certo? Pacotes caíram no chão, não preciso nem falar, né? Invólucro com umidade, tá certo? Ou alguma mancha, também não, tá certo, gente? Suspeita de abertura da embalagem, tira a embalagem, joga no lixo e manda os instrumentais novamente para esterilização, tá certo? Se tiver algum tipo de pacote que não tiver íntegro, seja lá por motivo qual for, não dá continuidade para o uso do material, tá certo? E o prazo de validade expirado, né? Aí a gente vai depender muito do bom senso, né, gente?